Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao estudo. Estamos falando nesta semana sobre um alvoroço, um conflito que houve ali no templo, um confronto no templo, é o tema da nossa lição dessa semana, com base no capítulo 2 de João. E hoje a terceira pergunta nos traz aqui um questionamento dentro deste assunto, desse contexto. O que fez Jesus, movido de justa indignação, contra o comércio religioso que estava sendo praticado ali na entrada do templo, do templo lá em Jerusalém, do templo de Salomão, do templo de Herodes, O que aconteceu ali? Então, João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Veja que atitude, Que atitude extrema de Cristo, Muitas pessoas que aprenderam errado com a tradição das religiões jamais vão enxergar esse Cristo aqui, o Cristo verdadeiro, Porque as pessoas pregam um Cristo diferente daquilo que os sentimentos, porque nesta letra morta aqui há sentimento por trás, As pessoas precisam dedicar mais tempo orando, meditando, tentando, entre aspas, entrar nesta cena para tentar entender quais emoções envolvidas ali, Tentando entender o que realmente aconteceu ali. E, obviamente, alguém que faz um chicote de cordas, e faz menção de chicotear as costas de alguém, por exemplo, é alguém que está, pelo menos aparentemente, com as afeições de uma certa ameaça, de uma certa, para impor um certo respeito, para impor um certo temor àquilo tudo, Então, muita gente que aprendeu com determinadas igrejas aí que Cristo era um ser mansinho no sentido assim, pacato, de mal abrir a boca, Ela tomando tapa do povo e perseguindo pelo povo, e o tempo todo nunca falou, nunca levantou a voz para falar algo muito importante. Então existe essa coisa equivocada de Cristo, Também do outro lado existe para essas pessoas um Cristo que jamais sorriu, Um Cristo muito difícil, sempre era só amor, nunca era justiça, E aqui nós temos uma questão clara de que o Senhor aqui estava agindo com justiça. Pessoas também vão entender equivocadamente, por exemplo, quando lê Apocalipse no capítulo 3, quando está escrito: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, obviamente, quando Cristo pega um chicote aqui, realmente se ele quisesse açoitar ali alguém, dar uma chicotada nas costas de alguém ali, o texto bíblico é claro, que Deus, quando chama alguém, ele açoita todo filho que ama. Quando chama, ele já açoita. É o que está escrito na palavra. Agora, não é açoitar por maldade, não é açoitar porque Deus gosta de ver um filho com dor. Nenhum pai faz isso. Quando é que um pai consegue... Aqui não estou falando aqui de Deus agora, não de Cristo, Quando é que um pai açoita um filho? Será que é com prazer? Dói mais no pai, se o pai pegar uma sandália, e ter que bater no bumbum da criança ali, umas 2 ou 3 palmadas, Então, dói mais no pai do que no filho. Dói muito no pai. Não é fácil um pai castigar um filho, não. Mas, às vezes, o castigo e a dor, como ensina a própria Escritura,
É a única forma de expurgar o mal que está tentando entrar ali nele, na criança, no jovem, no adulto, que eram adultos, né? Às vezes é o último recurso, é a última tentativa para tentar purificar aquela pessoa. A Bíblia diz que o sofrimento, ele traz purificação, né? Não é que agora a gente vai estar fazendo todo mundo sofrer. Não, não é isso não tem nada a ver com isso não. Todos nós que já passamos por sofrimento sabemos o quanto isso nos ensinou, não é? Todo homem sábio, todo homem espiritual sabe disso. E aqui Cristo chegou lá no templo e viu ali uma verdadeira bagunça, né? Eles haviam transformado um lugar santo, um lugar de misericórdia, de companheirismo, de união espiritual entre irmãos, num local de competitividade, num local de ganância, num local onde as pessoas visavam apenas o lucro, um meio de vida e não o escape para a vida, a porta para a vida. Eles estavam fazendo tudo errado. Eles haviam transformado um lugar que deveria ser uma referência para o espírito como lugar santo, haviam tornado aquilo num mercado, num local mundano, onde as pessoas têm uma única preocupação: ganhar o vil metal. Veja que quando Cristo faz um chicote, né, de cordas, né, une ali 2, 3 cordas, não sei como foi, né, ele faz um chicote de corda e expulsa do templo. Se nós fizermos aqui eu sempre faço uma alusão espiritual em todo o texto literal, né, para tentar buscar algo sempre mais profundo. Isso é um excelente exercício para o estudante espiritual. Ora, se no sentido mais profundo o templo vivo de Deus somos nós, o maior de todos, o exemplo de todo era o corpo de Cristo. Era a pessoa de Jesus Cristo, é o maior e mais perfeito templo vivo, né? Depois de Cristo, cada um de nós que recebemos em nós o Espírito de Cristo, também nos tornando os templos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensina isso com muita clareza. Então, o que é que Cristo está fazendo aqui, quando ele pega um chicote ali, né? Algumas versões alguns comentários, né, da tradição oral e da tradição escrita também, dizem que geralmente o chicote era feito com 2 ou 3 cordas. Olha o termo, 2 ou 3 cordas, né? Lembra aquele verso, 2 ou 3 testemunhas, né? A verdade é confirmada. Então, para expulsar os malfeitores, os maus espíritos lá do templo, né, que estavam naqueles homens, que estavam transtornando a verdadeira obra de Deus, foi um chicote de 2 ou 3 cordas, né? Então, a palavra de Deus, que é chamada de espada, pode ser também chamada aqui de chicote. Quando em nosso templo, dentro do nosso corpo, o mundo, o inimigo, transformou um verdadeiro comércio de coisas mundanas, a gente não mais usa o nosso corpo como um templo, é necessário um chicote para expulsar, né? Um chicote de 2 ou 3 cordas, o chicote da palavra de Deus, né? Para expulsar de dentro dos homens esse espírito maligno que só pensa no lucro, que não pensa no amor ao próximo, que não entende as coisas santas, o santo zelo do Senhor eles não entendem, né? Não entendem o temor do Senhor. Continuando, amados, vamos aqui para a 4ª pergunta. Como Jesus chamou o templo de Jerusalém? No sentido espiritual, estava se referindo ao edifício ou à sua própria mente, a mente dos homens? Como é que a gente vai entender isso? João capítulo 2, versículo 16 diz assim: aos que vendiam pombas, Jesus Cristo disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado, um comércio, né? Veja que Cristo chama aquele local, chama de uma forma direta, né? Como eles conheciam, né? Chamam de casa do meu pai. Mas como aquele templo de pedra poderia ser a casa de Deus, o Pai? Obviamente que não, jamais, né? O próprio Salomão, na oração em que fez quando foi inaugurar o templo, Salomão deixou bem claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ungido pela verdadeira sabedoria de Deus. Salomão orou
dizendo que Deus jamais poderia habitar naquele lugar, porque Deus era grande demais para caber ali. Salomão, e Davi também vai dizer nos Salmos, né? Os dois vão dizer que Deus é tão grande, que o universo, os céus, era onde estava o seu trono, e a terra não passava de uma poeira que estava num tapete onde os seus pés eram colocados. Então, se os pés de Deus é maior do que a terra, numa visão tipológica, obviamente, né? Como ele poderia caber num templo que para os homens era muito grande, mas como é que Deus caberia ali, né? Outro ponto, outro princípio bíblico, claro, é que a Bíblia dá um nome a Deus muito interessante. Dá um título, né? O Deus vivo, né? O Deus vivo. E uma pessoa viva, um Deus vivo, só pode habitar num corpo vivo. Ele não poderia habitar, entre aspas, num vaso, num corpo, né? Num ambiente feito de pedras, que não tem vida. Deus só pode habitar em templos vivos. Deus só habita na mente do ser humano. Inclusive a mente do ser humano, ela lembra muito o universo. Um documentário lindíssimo que eu assisti, do Cosmos, uma simulação de uma viagem de uma aeronave da Terra a não sei quantos mil anos-luz de velocidade. Ele viaja saindo da Terra, saindo da nossa constelação, saindo da nossa galáxia, né, a Via Láctea, passando pela galáxia mais próxima, a nuvem de Guimarães, e se perdendo no universo. Chega um ponto em que a Terra deixa de ser até um grão. Chega um ponto em que a nossa galáxia, que é imensa, a Terra é uma poeirinha dentro da galáxia. A galáxia vira nada. E então, de longe, né, uma simulação da NASA, de longe, né, aí você vê o universo inteiro com bilhões, infinitas constelações, infinitas galáxias, né, milhões de sóis, um negócio imenso, absurdo. De longe parece um cérebro com todas as suas conexões de neurônios. Quando eu assisti esse documentário, algo profundo tocou o meu coração e eu, logo imediatamente, meditei no Salmo 139 e louvei ao Senhor pela sua grandiosidade. Então, o Deus vivo, ele não pode habitar numa casa, o próprio Paulo vai dizer isso, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em templos vivos dentro do ser humano. Então, quando Cristo diz aqui que tira a casa do meu pai, estão fazendo um mercado, no sentido tipológico, que era o sentido literal ali, direto ali, ele estava falando daquele local, mas ele queria chamar a atenção para algo mais profundo. Inclusive, nesse discurso aí, de frente do templo, ele vai dizer, olha, derrubem este templo, e eu retificarei em 3 dias. Está falando de que templo? De pedra ou dele? Então veja que todo o contexto aponta para um santuário espiritual. Ele está falando do homem, do ser vivo. Isso é algo poderosíssimo. Então quando ele está dizendo, vocês estão fazendo da casa do meu pai, eles não estavam fazendo só daquele em Jerusalém, daquela localização geográfica onde eles estavam ali dentro do templo, não. Vocês estão fazendo da mente de vocês uma ganância pelo dinheiro, estão fazendo pelo comércio. Ao invés de vocês buscarem preencher a mente de vocês com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia para poder aplicar com o próximo de vocês, ajudar o próximo que andou não sei quantos quilômetros no deserto, para vir aqui fazer um sacrifício de elevação, de adoração, de gratidão, ou pelo pecado, pela culpa mesmo, vocês deveriam estar aqui preocupados em ajudar essas pessoas. Né? Quem não puder pagar, vocês até doarem um cordeiro para ele, coisa desse tipo. Mas não, era uma ganância, virou ali um comércio, era uma disputa pelo espaço ali, não é? Terrível a situação. Então, obviamente que o primeiro sentido aqui é o sentido literal. Ele está falando ali no local físico, o Templo de Jerusalém, daquelas escadas, né? Do ambiente, do muro que separava o átrio do pátio, né? Ele está falando de tudo isso. Mas, no sentido espiritual mais profundo,
quando os homens e mulheres espirituais estudam isso aqui, vão entender claramente, né? Que o homem não pode fazer da sua mente um mercado, ele não pode usar a obra de Deus para se beneficiar, pensar só no lucro e deixar de atender os irmãos e as pessoas com a devida misericórdia, com o devido amor, com o que Deus também nos atende por meio de Jesus Cristo, com o amor que o próprio Cristo aqui no nosso meio nos atendeu. Então essa é uma, ou a principal das lições que nós temos nesse discurso que Cristo faz aqui. Então que todos nós busquemos, né, com toda lucidez, com todo discernimento espiritual, é entender que nós somos o verdadeiro templo onde Deus quer habitar. E se nós entendermos isso, a gente vai fazer de tudo para que a nossa mente seja purificada, seja um ambiente limpo para que Deus possa habitar, para que Deus e Cristo habitem em nossa mente espiritualmente. E então eles, né, Cristo, né, Deus ali em Cristo, possa fazer todas aquelas transformações que ele fez, né? Transformação da água do vinho, da água para o vinho, né? Trazer todas as curas espirituais, nos livrar de toda e qualquer dependência, de todos os medos, que está tudo instalado ali na mente. Tem que varrer tudo para fora, tem que eliminar tudo isso, tem que limpar, tornar um ambiente limpo, asseado para que Deus habite.